Oi, eu sou a Rayane. E eu me chamo Marco e nós estamos no podcast Lavorato. Em voz alta. E hoje nós estamos com um fisioterapeuta aqui da Lavorato, o Henrique. Eu queria saber um pouco mais de você, Henrique. O que te levou à fisioterapia? Então, eu fiz muitas coisas assim na minha vida, né? Eu fiz pedagogia, depois fui para direito, Nossa, aí eu fiz bom. cinema, fiz um bom tempo cinema, e aí depois eu falei assim, quero fazer algo normal e fiz a fisioterapia. Findou que eu terminei e foi bem gratificante, foi bem interessante esse período aí. E conta mais sobre a sala de fisioterapia. Tem muita gente que entra lá e fala assim, o que é aquilo ali branco, aquela gaiola, aquela roupa? Explica mais pra gente, assim, sobre a sala de fisioterapia. Então, aquela gaiola lá que você tá falando é Spider, né? E é uma gaiola de habilidades. Precisa ter um certificado para trabalhar com ela. Dá para trabalhar fortalecimento, propriocepção, treino vestibular, dá pra trabalhar muitas coisas com ela. E a roupinha que você tá falando, eu acho que você tá falando do pad suite também, né? Que é aquela roupinha que parece roupinha de astronauta, que dá pra você usar para criança, adulto, adolescente. E ela é cheia de elástico, né? Nas articulações, puxando a criança o tempo todo. E conta pra gente o que é a pédia. Bom, o pad suite é a roupinha. É literalmente a roupa. O nome é pad de pediatria e suíte de traje. Legal. Então ele é o trajinho de astronauta mesmo. Ele não é necessariamente para criança só, mas o nome vem disso, assim, de pad suite. E quais são os benefícios de fazer a pédia? Cara, tem muitos benefícios a pad suite, muitos mesmo. Tanto ganho de fortalecimento, propriocepção, a pad suite ele é um traje sensorial também, né? Então crianças com alterações sensoriais ou crianças que não têm treino postural também é usado sim. como pad suite, porque ela puxa, né, com os elásticos, você deixa a criança numa posição, ou o adulto também numa posição mais anatômica, né? E dá pra trabalhar a seletividade alimentar com a pédia? Cara, se você for trabalhar a seletividade alimentar, dá pra você trabalhar se você for Inter, né? Atendimentos legal. Inter. Que você coloca. Normalmente eu trabalho muito fono também. O pad suite normalmente é feito com o fono, o TO e o físio. Ótimo. Então você trabalha durante 4 horas com a criança nesse tipo de coisa. Normalmente o fono trabalha, mas dá pra trabalhar nutricionista, outras áreas também. Eles só não vão poder colocar a roupinha na criança. Sim. Normalmente só esses três colocam a roupinha neles. E aí o fono ou o nutricionista vai trabalhar deglutição, alimentação, vai ver como é que ele se sente sensorialmente, além da regulação sensorial também da roupa. Muito legal, né? E como a equipe multidisciplinar, assim, pode agregar, assim, na questão, assim, da postura? Cara, a postura ela vai ser trabalhada com o traje. Então dá pra gente trabalhar outras coisas com ele já. A gente vai deixar ele em uma posição mais anatômica, mais firme, mais... vamos lá, uma criança que tem pé equino. O pé equino é ficar na ponta do pé. Crianças normalmente tem muito isso de ficar na ponta do pé por conta sensorial ou funcional, né? Já ficou muito tempo na ponta do pé, começou a ter encurtamento da articulação e aí começa a ficar muito tempo na ponta do pé. Então a gente coloca ele, o pad suite também tem a parte do solo que é o tênisinho dele, e aí você coloca os elásticos e puxa, tirando ele, forçando ele a ficar na posição anatomicamente agradável, né, para a marcha dele. E aí dá para trabalhar, o fisioterapeuta consegue fazer outras coisas com ele enquanto isso. Coloquei ele de pé, ele está de pé na posição ortostase dele, e aí a gente pode trabalhar força, o Theo consegue trabalhar o pegar, consegue trabalhar estímulos sensoriais com ele, o Theo vai conseguir trabalhar fala, deglutição, e também dá para trabalhar outras coisas. É um mundo de imaginação, né? Até porque o pad suite é só um traje intensivo, é um treino intensivo o tempo todo. Só benefícios, né? E tem alguma contraindicação? Cara, tem muitas contraindicações. Ele mesmo sendo uma coisa com muitas vantagens, a gente tem algumas contraindicações. Tanto GTT, tráqueo, porque é um traje, então pode puxar e tirar. Crianças com hidrocefalia, eu não vou lembrar todas agora, Sim. mas são muitas mesmo. A gente tem que dar uma olhada, vai depender muito do caso da criança. Mas normalmente esses casos são bem específicos.
as indicações deles são para crianças com PC, são também para crianças com atetose, atraso no desenvolvimento, autistas também, e, é, e aí vai, a gente pode ter uma gama de possibilidades, sabe? A gente tem que olhar muito no que vai Ser trabalhar. trabalhado ali no caso Isso. clínico ali do paciente, né? Isso, tem que ter cuidado com algumas coisas só. Henrique, eu quero saber de você, como que funciona esse tratamento intensivo? Cara, o tratamento é de 4 horas. Aham. A ideia é que o paciente use 4 horas o traje Pedia Suite. E aí vão ser trabalhadas várias habilidades dele usando esse traje. Pode ser trabalhado tanto o fortalecimento, como eu falei, na fisioterapia, atividade de vida diária com o TO e outras falas, isso e aquilo com o fono. Entendi, então são 4 horas por dia. Isso. E como que fica a criança? Ela não chega a ficar exausta com tanto tempo? Ela fica, mas é um protocolo. É um Aham. protocolo feito pelo manual mesmo, obrigatoriamente. E ele é feito 4 horas durante 5 dias na semana. Ele tem o protocolo é de 4, 4, aí 2 horas. Aí volta 4, 4, que é só. As 2 horas é só de lembrar a criança o tempo todo o que foi trabalhado nessas 4 horas. Aí volta intensivo de novo, 4 horas. Aí 2, aí 4, 2. Legal, então você não tira da sua cabeça, tem um modelo a ser seguido. Isso. O modelo de Pedia Suite já é protocolado. Legal. E ele é feito justamente nesse padrão mesmo. Tipo assim, a gente precisa. Ele tem que ser seguido, senão você não tem o resultado ideal do tratamento. Ou você tem perda desse tratamento. Bacana demais. Muito bom. Tem gente que fala que quer fazer uma vez na semana e fica. Aí perde, não tem como. É como se você estivesse fazendo. Como quando você vai para a escola e aí você não. Você vai uma vez na semana na escola. Entendi. Isso tem a ver com aquela questão da memória muscular? Isso também tem a ver com memória muscular. Memória muscular. Atividade, vamos lá, eu vou colocar ele no Pedia Suite, eu quero que ele tenha uma. Ele tem uma esclerose que ele deita em cima do pulmão dele. E aí eu coloco o Pedia Suite para dar essa abertura. Então eu vou ficar com ele aquelas 4 horas. Ele não vai ficar com as 4 horas, gente. A ideia é só que ele fique com as 4 horas. Sim. E aí no outro dia de novo. E de novo, e de novo, de novo. Todo dia ele tem que se trabalhar a marcha, obrigatoriamente tem que ser trabalhado marcha ou ficar de pé. Porque essas crianças têm alteração neurológica ou funcional ou muscular, alguma coisa assim. Mas obrigatoriamente ela precisa ter um padrão já. Tem um padrão já. E aí, acho que eu perdi um pouco até. E aí ele tem que ficar nisso mesmo, tipo assim, às 4 horas, e aí quando ele tá cansado, a gente dá essa diminuída. Eu fiquei meio prolixo, né, também, falei muito ir. Não, mas eu achei sensacional. Acho que realmente assim foi bastante agregador e também esclarecedor, porque assim a fisioterapia e a terapia ocupacional sempre eu vejo as crianças brigando para poderem estar nessas terapias. Nossa, meu sonho, que criança obrigada a entrar na físio. As crianças brigam muito pra entrar na TO. Elas falam assim, nossa, eu quero aquele balanço, quero isso, aquilo. E, nossa, meu sonho é que elas entrassem na físio feliz. Mas eu vejo algumas crianças não tem essa. Algumas, mas acho que isso é no geral, né? Tipo assim, tem umas crianças que gostam, umas que não. Mas é muito difícil. Mas o Pedia Suite, ser trabalhado em equipe, Fica mais dinâmico, fica mais lúdico, né? Não, e você senta com a criança e você vai trabalhar com a fono. Aí, tem um momento que você para lanchar mesmo. Não dá, gente, por favor, quando for levar a criança pro Pedia Suite, não alimentem ela, deixa que a gente dê comida para ela mesmo. Porque tem um momento, um intervalinho nesse meio tempo, como é 4 horas, ela obrigatoriamente tem que parar um tempo para lanchar. E aí, em algum momento que ela vai trabalhar outras coisas também. E uma criança PC ou com alteração neurológica vai ser importante até para a avaliação dessa criança. Sim. Ela vai ser o tempo todo reavaliada. Você vai reavaliar o tempo todo. Então, hoje ela não conseguiu ficar tanto tempo sentada. Ela tem uma dissociação de quadritronco muito, muito rígida. Ela não consegue fazer essa dissociação. Amanhã ela conseguiu um pouquinho mais. Aí, ela ficou mais tempo sentada, ou ficou mais tempo de pé, ou isso, aquilo, blá, blá, blá. E tudo vai ser trabalhado
devagar, mas intensivo. A gaiola Spider serve para isso também, né? A gente coloca o Pedia Suite junto com a gaiola, a Spider. Que aí dá para você colocar a criança de pé. O terapeuta não toca na criança. Ele tá o tempo todo ali só auxiliando a criança. E aí, se ela não vai cair, então dá para você trabalhar com a parte da nutrição dela, ou a parte da TO, ou a parte da fono, ou parte, depende, ou dá para trabalhar com pedagogo, dá para trabalhar com outras áreas também. Dá para você só precisa parar um pouquinho para gente ir trabalhando. E em caso de pacientes com agitação psicomotora? Então, agitações psicomotoras vai depender muito do que ele está fazendo. Vamos lá, se ele tem, vamos dizer que ele tem, deixa eu pensar. Eu teria que pensar em alguma aqui agora. Agora minha cabeça está flutuando, mas não está indo. Vamos lá, mas o traje vai dar essa estabilidade para ele também. Vamos lá, ele tem uma agitação psicomotora de uma estereotipia, né? Vamos dizer que ele tem uma estereotipia de se jogar para trás. O Pedia Suite vai manter ele um pouco mais firme. Então a estereotipia vai diminuir obrigatoriamente. A estereotipia dele é de levantar a mão. Ele vai ter um pouco mais de dificuldade para isso. Ou a gente pode até aumentar a dificuldade dele de fazer isso. Entendi. E em relação a alguns pacientes da questão da roupa, né? Do sensorial ali. Como é que funciona da criança não querer usar a roupa? Então, isso é uma questão. Vai ter crianças que vão ter uma facilidade, né? Como crianças autistas têm muita... uma dificuldade sensorial, né? Muito grande. Então, vai ter crianças que vão ter uma facilidade muito grande de usar o traje, que vão se sentir muito confortável. Estou me sentindo abraçado. E vai ter crianças que estou me sentindo sufocado. Isso. E aí, tem algumas técnicas. É muito progressivo, mas a gente coloca primeiro... Tem um paninho que a gente usa neles, mas para essa alteração sensorial imediata. E depois a gente coloca primeiro só o traje de cima, o traje de baixo. O traje de cima, o traje de baixo. Aí depois a gente coloca os elásticos para ficar mais levezinho, fluido e tal. Mas a criança vai chorar demais se ela não se sentir incômodo. E é normal. É normal a criança sentir cansada. Como é um treino intensivo, ela vai sentir dores musculares, tá? Crianças que não sentam, não ficam de pé normalmente, tem alteração que não deixa que elas fiquem de pé, elas vão sentir dores musculares. É normal que elas chorem. É normal que chorem também por conta de sensorial. Mas aí ela tem que ser trabalhada ainda. Tem outros métodos que dá pra você trabalhar mais devagar. Tô vendo que ela tá... Primeiro eu preciso tentar fazer atividade mais difícil. Sei que ele consegue fazer isso, porque eu fiz na sessão passada. Hoje ele tá sentindo muita dor, ele tá chorando. Então vamos diminuir a dificuldade. Vamos trabalhar mais só com a Spider, vamos tirar isso e aquilo. O traje também, vai colocar a primeira parte de cima. Chorou, vamos tentar o máximo que ele puder. Se ele conseguir as 4 horas, mesmo chorando, perfeito. Que aí ele vai, agora, vai sendo aquela preparação para ele na próxima vez também de novo. Então, vai ser muito progressivo. A gente coloca num dia, aí no próximo dia a gente já não coloca. Legal. Aí a gente coloca só a parte de baixo. Deu alteração sensorial de novo, mesma coisa. Tentar ficar o máximo de tempo possível. Conseguiu as 4 horas, beleza. Não consegui, ele começou a se debater, começou a trabalhar a sessão, tira. Parou, então era alteração sensorial, vamos voltar de novo. Fazendo uma aproximação, né? Isso. Devagar. Parece que a gente enfia na criança primeiro e fala assim, é isso aqui, que você precisa sentir. Você vai sentir isso daqui. Tô recusando. É normal recusar isso. É uma alteração sensorial muito nova. É uma coisa que ele não fazia mais. Eu não sinto isso quando eu tô no meu cotidiano. Aí beleza, vamos voltar. E de novo, mas eu preciso que ele fique o máximo possível. Não começou a chorar, vamos parar. Não. Começou a chorar, vamos tentar mais ainda. Piorou, aí sim. Agora, se deu uma pequena regulada assim, porque viu que não vai tirar mesmo, aí a gente mantém. A ideia é
como é uma criança que tem uma transtorno sensorial, a gente tem que mostrar também pra ela, porque se ela chorar e tirar, Vocês estão ela vai chorar reforçando, sempre. vocês estão reforçando o comportamento dela chorar. Exatamente. Aí, da outra forma que vocês estão fazendo, vocês estão dessensibilizando ela. Isso, Então, vai chegando aos poucos até o corpo dela se acostumar com o estímulo, que é um estímulo diferente. Isso mesmo. Não é porque ela chorou que a gente vai tirar na hora. Sim. Agora, se a gente viu que deu mesmo. Vamos lá, eu consegui, coloquei ela agora. Começou a chorar agora. Deu 30 minutinhos, beleza. Não parou de chorar? Então vamos tirar. Agora, começou a chorar, a gente tira. Aí não vai ter. Porque o Pedia Suite vai ser o uso do macacãozinho sensorial. Vai ser essa órtese. Essa órtese, o macacão de órtese, né? E aí, se você tira dele muito rápido, ele não vai ter essa evolução nunca. A gente precisa que ele use o macacão, obrigatoriamente. Se ele começou a chorar, é a mesma coisa. Beleza, a gente vai esperar o máximo. Se ele não conseguir, tirou. E é isso. É tipo uma aproximação mesmo, né? Isso. Tipo, bem tranquila. É uma dessensibilização também. Muito bom. A ideia é que essa criança não fique... Até porque é uma atenção sensorial muito difícil. É muito difícil mesmo. Então, se ela começa... E é normal, é muito natural que uma criança até chore. Mas também, talvez ela se sinta acolhida usando o Pedia Suite. Sim. Vai depender muito da resposta dela. Se ela se sentir incomodada, a gente vai tirar dele? Depende. Se eu ver que não vai dar, aí sim. Mas se já é... Se eu sei que ele tá conseguindo ficar com a roupinha e não tá atrapalhando a sessão dele, e ainda assim, a gente segue dando andamento. Mas eu preciso que ele não me vença nisso. Sim. Até porque seria a mesma coisa de eu estar reforçando esse comportamento dele, literalmente. Você está sentindo dores musculares porque, sim, é um treino intensivo. Gente, você nunca ficou de pé. Você nunca ficou de pé. E aí, vão lá que te obrigam a ficar de pé. Fica de pé 4 horas. 4 horas não, que você vai ficar de pé 4 horas. Mas uma hora, 40 minutos, isso, aquilo. E aí, vamos lá, você conseguiu ficar 2 horas de pé, que é o... Nossa... É um sonho, assim, é um sonho. Você trabalhou marcha, isso aqui, você trabalhou tudo. E aí você tá super... Você chegou em casa, deu aquela choradinha de ai, comecei a sentir dores musculares. Deitei na cama, apaguei. No outro dia, o corpo pedindo só lactase no corpo. Só dor muscular. Isso, aquilo. Você sente dores em lugares que você nunca sentiu. Eu nem imaginou que dava pra sentir dor lá. Porque, imagina, você nunca nem ficou de pé. Você vai sentir da ponta do pé até a cabeça. Mas você vai parar de ir por conta da academia? Se você parar, você perdeu tudo. Então a gente tem que voltar no outro dia, trabalhar pelo menos 40 minutos de treino, de ficar de pé, e fortalecimento, e isso e aquilo. E essa criança vai ganhar de novo, e aí vai diminuir. No próximo dia vai chorar um pouco menos. E aí vai chorar um pouco menos. E vai chorar um pouco menos. E aí vai ter uma hora que essa criança vai ter força para ficar de pé. Vai depender muito da demanda dela. Mas normalmente a ideia é que essa criança volte ou venha a ser funcional. O que você falou, né? É importante manter a constância. Então, assim, é importante que os pais não faltem às sessões dos filhos, porque quebra o protocolo e também acaba com toda a memória muscular que está sendo construída. Isso. Você acha que é importante preparar os pais nessa questão do choro, do tratamento? Bom, eu tento conversar bastante com os pais sobre tratamento e choro. É uma coisa que eu sempre falo no primeiro... A gente quer o melhor da criança. Então, fala assim, ó, pai, mãe, ele vai chorar. A gente vai parar o tratamento porque tá chorando? Não. Se você não tem energia para assistir isso, porque é realmente muito desgastante. É muito desgastante a gente ver quem a gente ama parecendo que tá sofrendo. Mas você vai ver que daqui um mês mesmo, o tratamento intensivo tem de ser o primeiro mês o que você mais ganha. E aí depois você tem aquela manutenção, que é um tempo que você fica sem ganho significativo.
E aí depois você pode vir a ganhar mais, porque vai depender de como a criança vai responder ao tratamento. Como é um tratamento intensivo, ele precisa entender como funciona o cognitivo daquela criança e como funciona a força muscular dela. Então a gente vai ter essas pequenas coisas. E aí a gente tem que sentar com o pai e falar assim, ó, pai, mãe, ele vai chorar, ele vai sentir dor. Você não sente dor quando vai na academia, isso e aquilo. E a gente tem que Preparar, né? o tempo todo preparando. E ainda tem vezes que pais não entendem. Mesmo você falando assim, ó, é assim, assim, assado, e eles, mas aqui não consigo. Ou vê e interfere. Ó, às vezes você tá atrapalhando meio. Vamos lá, a criança tá ali naquela terapia. E você tá segurando ela em membros superiores para ela se organizar em membros inferiores. Perfeito. Então eu preciso que ela organize o corpo dela para ela ficar, ó, tô aqui reto. Então ela precisa fazer isso. Ou seja, ela vai ficar aqui, ela vai ficar assim. Mas eu tô segurando membros superiores para ela organizar ela. Se o pai chega e coloca o pé dela no chão, eu atrapalhei o tratamento do meu filho. Pode parecer bobo, mas eu tô atrapalhando. Eu preciso que ele seja constantemente. Eu quero que essa criança seja funcional, independente. A ideia é que ela seja o mais funcional possível. Ela consiga escovar o dente dela, ela consiga sentar sozinha, ela consiga levantar, ela consiga respirar, ela consiga correr, consiga fazer o que ela quer. E ela vai mostrar que ela quer fazer essas coisas. Ela vai tentar lutar contra... Não vai lutar contra o terapeuta, vai lutar contra os pais também. E o tratamento, ele é tudo isso. Ele é... A criança chorar também é tratamento. A criança sentir as dores musculares vai ser o tratamento também. A criança se organizar vai ser o tratamento. Principalmente criança PC. Criança PC, quando vai levantar o braço, precisa fazer todo aquele movimento espástico, porque ela não tem organização motora, neurológica para ela fazer um movimento simples de pegar. Sim. Mas aí ela tem isso tudo. Então, é o jeito que ele organiza o corpo dele para fazer a atividade. Quer dizer que é errado? Não, é o jeito que ele funciona. Então, eu preciso que ele pegue. Beleza, então, vamos lá, ele pega assim. É funcional? Perfeito. Depois a gente trabalha se é fino ou não. Perfeito. Então, aqui, se ele conseguiu pegar, beleza. Agora vamos tentar trabalhar, diminuir esse padrão espástico dele? Então, beleza, vamos agora assim. E aí? Muito bem. Você comentou que você tem um irmão, né, PCD. Como... Cara, meu irmão é uma das coisas assim, o que eu mais... eu vou chorar. Brincadeira. Meu irmão é uma das coisas que eu mais gosto assim na minha vida. Eu tenho muitos irmãos, né? Mas esse meu irmão que a gente é mais próximo, assim mesmo. Ele é um ano mais novo que eu. Aí ele nasceu com artrogripose. Artrogripose é o encurtamento das... Enfim, dei uma pesquisada também. Senão fica parecendo que eu sou professor. É um encurtamento, enfim. Aí ele nasceu com artrogripose e ele não... o dele é bem raro mesmo, que é só cometido em membros inferiores. E aí... foi uma surpresa para minha mãe no parto, que ela só descobriu depois que ele nasceu, porque na época era muito difícil. Inclusive tem alguns artigos hoje que ensinam médicos a verem encurtamento de artrogripose intraútero, em ultrassonografia. Mas não era algo comum na época. Aí foi uma surpresa para minha mãe. A gente ficou uns 19, 20 anos no SARA. Aí sim, ia muito, muito, muito mesmo. Meu irmão hoje ele é muito mais... Ele é bem funcional. Ele é uma pessoa maravilhosa também. E ele formou agora em administração. Olha, que legal. Ele é muito cabecinha também. Muito bom saber. Sim. Fico feliz, assim. Eu também tô feliz, né? Sim, ele fala com orgulho, né? Com um brilho nos olhos. Isso, tem que ter, né? Sim. Mas ele não pode saber disso. Então... Corta. Quero te agradecer, Henrique, por essa entrevista, você poder falar um pouquinho mais de você, até se abrir e falar um pouco do seu irmão, né? Que é uma questão mais pessoal, não só o profissional Henrique, mas a gente também conheceu o Henrique. Então, quero te agradecer por essa entrevista. Também quero te agradecer, Henrique, pelo seu aprendizado, né? Porque você falou aqui sobre vários assuntos legais, interessantes, né? Sobre a fisioterapia, coisas assim que eu nem
Nem sabia, nem imaginava, né? Muito obrigado pelo convite. Muito bom. Fui quase intimado, né, pela doutora. E de verdade, assim, eu agradeci demais por estar aqui. Foi uma delícia conhecer vocês também. E conhecer melhor vocês. Espero que a gente tenha mais trocas também. E podem me chamar mais vezes. Tenho muito para falar também. É isso, gente. Muito obrigado. De verdade mesmo. De verdade. De verdade. E é isso. E ficamos aqui com mais um episódio. E se prepare também para a semana que vem, que vai ter mais um outro convidado especial. E esse foi o podcast Laborato em Voz Alta. Até a próxima.